E você também, o Blenner, eu te vejo muito como, vamos colocar entre aspas, um caça-talento. Por quê? Justamente o Brava que você citou, a Nayara que você citou, o Felipe que você citou, né? Então, dos seus trabalhos que você considera assim de coração ou que são os mais hits mesmo, a gente tem ali vários artistas que foram do zero. Sim. Ou, né, do zero mesmo. Ou do caso do Thiago Bravo, do negativo, Sim. né? Então, como que você... E outra coisa também, eu estou aqui em Goiânia, eu vejo muitos artistas novos lá na LKS, né? Artistas que estão começando a carreira mesmo. Parece que existe uma procura maior desses artistas por vocês. Sim. Como você considera isso? É isso mesmo? É essa linha que você gosta, que você quer seguir, que você se dá bem? Quero que você fale um pouco sobre isso. Então, tudo começou com um documentário da Netflix que eu assisti sobre o axé. Eu vim da época do axé, né? Então, eu peguei os anos 97, Axé Bahia 97. Antes de eu entrar no sertanejo, eu tive uma experiência no axé. Toquei em algumas bandas de axé, que era o que rodava na época, né? Uhum. Até o Tchan ali, né? Aquelas coisas. Tocava a banda do Thierry, né? Que o Thierry era vocalista. Máscara. Terremoto. Terremoto, eu acho. Tem uns mascarados também, negócio de máscara, eu não lembro. Então, assim, eu peguei muito isso. Fantasma, não era Fantasmão? Fantasmão, eu acho que é isso mesmo. Isso. Então, eu entendia mais ou menos por que o axé tinha acabado. Como que um movimento tão forte daquele... Acabado não, assim, esfriou, né? Esfriou. O povo corta esses pedaços e fala que eu acabei com o axé, não é isso. Por que esse movimento esfriou? E aí teve um dia que eu assisti, saiu um documentário no Netflix, que é um documentário que a galera fez com os produtores e tal, tentando explicar um pouco do que aconteceu. Resumidamente, o que eu entendi foi que deixou de se lançar novos artistas. É isso. Né? Então, eu comecei a pensar assim, a menina e o menino hoje, né, de 14 anos, 13, 14 anos, daqui 4, 5 anos eles vão ter 18 anos e vão começar a sua vida noturna, né? Sua vida de relacionamentos e sair. Hoje, com 13 anos, eles estão ouvindo o quê? Que vai ser um ouvido formado para daqui esse tempo. Né? Será que os grandes artistas sertanejos vão continuar daqui 4 anos com a mesma pegada, daqui 8 anos com a mesma pegada, daqui 12 anos com a mesma pegada? Não vai. Eles vão chegar uma hora, obviamente vão desacelerar, porque trabalhou pra caramba, é normal, né? Isso é normal no ciclo. E aí, e o resto que tá vindo por trás? Né? Eu admiro o trabalho dos outros segmentos, o forró que, cara, é incrível a máquina do forró, de estar lançando novos produtos todos os dias, e aquele trabalho incansável. Eu vivi de perto com a carreira do Gabriel, e o funk também. Então eu comecei a olhar um pouco mais para isso, para o sertanejo. Né? Eu comecei a ter essa visão de falar, o pequeno de hoje vai ser o Jorge Mateus de amanhã. Né? E o grande, ele já tem as informações que ele já sabe, que ele precisa, ele só tem que se manter. Ele já chegou aqui, ele só tem que se manter. Se ele já chegou no 10, ele não tem mais como ir para o 11. Ele vai ter que manter o 10, né? E, obviamente, depois desacelerar. Mas e o futuro do sertanejo? O que nós estamos fazendo, né? Nós, produtores, nós, empresários, o que nós estamos fazendo para o nosso futuro do nosso sertanejo? Então, aí onde que a minha consciência começou a pesar um pouco mais sobre isso. E eu falei, caralho, eu tenho tanto para oferecer para quem não sabe, eu tenho tanto para me dedicar para quem precisa, eu preciso compartilhar isso um pouco mais. E foi daí que eu comecei a olhar um pouco mais das novas revelações, né? Das novas possíveis revelações. E Renato, quem grava comigo, quem me conhece, sabe que a mesma dedicação que eu tenho com o pequeno, eu tenho com o grande, às vezes até mais com o pequeno. Porque aquela coisa da energia, você sentiu a pessoa, você viu que ela quer, você vai até o final com ela, né? E isso foi muito acontecendo cada vez mais naturalmente, porque eles começaram a ver em mim, nos produtores da LKS, esse refúgio, né? De falar assim, que é o que mais a gente recebe lá. Blenner, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei por onde começar, etc. Né? Então eu vi que essa
se tornou, com o passar do tempo, a maior deficiência do mercado, né? O mercado foi encarecendo. Eu sou da época que só existia investimento em rádio. Hoje, o investimento do digital começou a ficar mais caro do que a rádio, né? E aí foi se mudando, essa revolução digital, vai mudando, vai dificultando cada vez mais para o pequeno, né? E principalmente depois que começou essa onda do ranqueamento, de como se posicionar a música, etc. Blá, blá. Então eu falei, eu preciso... eu já gravei tudo, já gravei Zezé, só para você ter uma ideia. Gravei 2 músicas num projeto do Zezé. Então eu já gravei praticamente todo mundo que eu gostaria de gravar, né? O Tyrone foi um dos últimos dele, que uma vez eu ouvi indo pro Carnaval de Salvador, eu ouvi ele indo pro Carnaval dentro de uma van, eu falei, caraca, que voz massa desse cara. Um dia eu vou gravar esse cara. Ah, é? Legal. 3 anos depois, esse cara aparece na minha vida. Então, eu já me realizei bastante com os artistas grandes. Sim. E eu comecei a falar, eu vou continuar, lógico, mas eu preciso... Porque a energia de você virar um artista pequeno é surreal, mano. E só ver o cara ali chorando, sofrendo, ralando, passando dificuldade, passando necessidade, lá. E depois você vai vendo aquele cara dar certo. Aí vem o primeiro sucesso, o primeiro choro, o primeiro não sei o quê, e aquela empresa crescendo e tudo certo. Cara, isso aí é o que me move todos os anos e todos os ciclos que eu passo, né? Mas não é mais desgastante pra você? Por quê? Não falo por qualquer motivo. Pela inexperiência mesmo dos empresários, do artista, você tem que explicar mais vezes do que para um artista que já é consagrado. Não é mais desgastante? Pra mim, que tem uma formação acadêmica, né? de professor, não. Porque já foi a minha vida inteira, né? Então... Eu faço isso todos os dias da minha vida praticamente, e eu acho que você vai plantando a semente, vai entendendo. O que eu faço com os meus artistas pequenos é fazer com que eles façam uma faculdade, seja ela curta ou seja ela a vida inteira. Meu irmão, você quer mexer com música? É isso que você quer da sua vida? Então você vai estudar música. Em 2 lados. A música prática de instrumentos e voz, entrega, show. E a música escritorial, que é a sua empresa. Aí nesse momento você guarda seu violão, veste uma roupa social e você se torna o seu empreendedor. O business mesmo, né? Dono da sua empresa. Isso. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Todo mundo chega lá, às vezes querendo achar um salvador, tá? Né? Um messias que vai resolver a vida dele da noite pro dia. Eu falo... Quase sempre, né? Eu falo pra ele, isso não existe de cara. E aí eu dou um exemplo. Qual um dos maiores artistas sertanejos da atualidade? Aí todo mundo sempre responde. O Gustavo Lima. Eu falei, então, quem é o empresário do Gustavo Lima? Ele. Aí naquela hora ali começa a cair a ficha. Eu falei, então, meu irmão, você tem que fazer isso, tem que estudar, então eu incentivo eles muito a entender, principalmente sobre o TikTok, né? Eu tenho até lá o meu roteiro de reuniões lá, que eu sempre falo, isso aqui é uma obrigação, você tem que entender o básico do digital, você tem que entender o básico das cidades, você tem que entender até o tamanho do seu sonho. Eu não vejo que vocês estão errados em sonhar alto, não, em ser os melhores e ser conhecidos no Brasil. Esse não é o problema. O problema é a administração de como chegar lá. Então a primeira coisa que eu faço... tipo assim, cuidado com o que você pede. E eu falo assim, você faz noção do que é ser sucesso no Brasil? Exato. Aí a primeira coisa que eu faço é abrir um mapa lá e falo, olha isso aqui não é um país, isso aqui é um continente. Né? Quantos estados tem aqui? Aí tem uns que até responde rápido, outros até faz conta. Não sabe 27. Tá, beleza. Então você tem 27 estados. Quantas cidades tem? Aí os caras ninguém sabe. Aí eu falo, tem pouco mais de 5 mil cidades. Né? Se você tocasse um show por dia, né, durante um ano, você ia tocar em 365 cidades no ano, se não repetisse nenhuma. Isso é humanamente impossível, fazer um show por dia, mas digamos que tivesse jeito. Para você rodar 5 mil cidades, vai ser mais de 10 anos. Então, ser sucesso da noite por dia no Brasil é praticamente sem noção uma coisa dessa. Porque
O problema não é você viralizar uma música da noite pro dia, bater top 1. O problema é você dar continuidade, constância nessa construção. Né? Porra, Blenner, eu tô orando pra Deus, e aí eu tô sonhando, ontem eu sonhei que o Neymar ia cantar minha música, e que não sei quem ia repostar. Falei, meu irmão, isso não é empresarial, cara. Você não pode pensar assim. Porque senão você vai precisar de um milagre todas as vezes que você for virar uma música. E vai se frustrar também pra caramba. Você vai gerar muita expectativa com a realidade que não funciona. Não é a realidade. Exato. Então, o que você tem que pensar? Antes de você ser alguém no Brasil, seja alguém em algum lugar. Administra uma cidade, 10 cidades, 15 cidades, 20 cidades, um estado, 2 estados, 3 estados. Essa empresa ela tem que estar sob seu domínio. E você tem que saber como fazer ela crescer. Porque se você não souber a receita de como você está fazendo, de como tem que ser feito, ninguém vai fazer por você. Aí o que você fica? Você fica à espera de uma agenda Jesus Cristo, um cara que está parado, barato, milagroso, que vai te pegar e colocar 30 shows de 50 mil reais por mês. Então esses pensamentos, eles não é normal você querer viver disso. Segundo que, como que você vai ter o conhecimento da sua carreira, o entendimento do nível que você está, de pagantes, do tamanho que realmente você representa, se você precisa de uma pessoa para raciocinar para você. Então você nunca vai saber de verdade do que sua empresa é, do que ela precisa, do que ela está passando. Né? Então eu faço meus artistas raciocinar. O seu valor, o seu valuation, com o passar do tempo, vai ser o número de pagantes que você leva, os números de ouvintes que você tem. Você precisa conhecer isso, básico do básico. Você não precisa fazer isso. Você pode contratar uma empresa de publicidade, você pode contratar, e você deve ter. Só que você tem que ter um conhecimento até para você se relacionar bem com essas pessoas que vão prestar serviço para você. Então, esses pequenos que chegam, Renato, eu sempre faço com que eles façam uma mini faculdade, que eles estudem, para que eles tenham consciência da carga que é ser cantor. Né? Eu tenho uma coisa que eu falo, a minha missão, antes de eu morrer, eu quero que o cantor e que o músico em geral tem o mesmo orgulho, estou falando iniciante, não quem já é estourado, né? Quando ele chega ali nos seus 18 anos, que ele tem que se decidir, eu quero que ele tenha o mesmo orgulho que um médico tenha. Dele chegar assim e falar assim, cara, e agora, eu vou ser o quê? Médico ou cantor ou músico? Ele fala, não, cara, acho que é melhor ser músico, que é muito melhor, muito mais estável, muito mais rentável, muito mais feliz. Você entendeu? Porque a gente ainda tem essa coisa ainda de, pô, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu não estou perdendo tempo da minha vida? Será que não era bom eu ter uma segunda profissão e tal? Por que isso acontece? Por falta de conhecimento. De conhecer sobre as deficiências da sua carreira, de conhecer sobre as coisas básicas da sua carreira. A minha opinião, eu acho que todo cantor tinha que saber, geograficamente, todo o campo do sertanejo, quais são os estados que fazem bem o sertanejo, quais são as cidades, quais são as rádios, quanto custa, sabe? Coisas básicas que eu acho que o cantor tem que ter. Pô, não é ele que vai fazer isso, não é. Mas ele, como conhecedor da empresa, assim como você conhece a sua empresa, assim como eu conheço o LKS, eu preciso de entender de cada parafuso. Eu não basta só sentar lá para produzir, eu tenho que saber como que liga o computador, eu tenho que saber como que funciona o pré, eu tenho que saber como tudo, né? Então esse é mais ou menos assim o que eu tento fazer com que esses pequenos sejam criados com essa concepção, né? Por isso que eu falo que dá mais trabalho, porque você tem que explicar tudo isso. E às vezes, ô Blenner, o cara ele chega lá, primeiro achando que vai estourar, esqueça, não, vamos estourar isso aí. E a maioria, e muitas das vezes ele chega... que aquele cara lá do interior de algum estado do Brasil, sim, ele já chega com muitos paparicos, sim, lá daquela cidade. Tipo, nossa, você canta bem, você é explosão. Então, o seu trabalho serve também para você... Peraí, vem cá. Desce aqui, vai estudar, sim, vai fazer curso, vai entender o que é, baixa a bola, você não é o novo Cristiano Araújo, você não é o Gustavo Lima, sim, porque vem muitos assim com essa ideia, né? Que é o cara. Sonhei com a palavra tal. Minha filha estava cantando essa música ontem e todas essas coisas que eu não tento jogar uma água fria, mas eu tento fazer com que ele se raciocine, né, sobre isso. Isso, né? Boa. Que ele tenha constância em todos os trabalhos, sabe? Você tem que achar um jeito que você vai conseguir fazer, replicar várias vezes. Boa. Né? Engraçado você falar isso, porque uma vez eu me recordo muito bem, eu tinha acabado de mudar para Goiânia,
tava aprendendo muita coisa ainda, assim como aprendo hoje também, mas eu tava lá com o Lucas Moura e eu fui lá do seu estúdio com ele, acompanhando ele, nunca tinha ido no estúdio. E você, de fato, você ficou 1 hora conversando e explicando justamente essas coisas assim de mercado, de conhecimento. E aquilo para mim, naquele momento, foi uma aula para mim também, entendeu? O que talvez hoje você fale, eu concordo e sei que é desse jeito, para mim naquele momento, não achava que era daquele jeito. Ah, que legal. Então, a maioria também tem essa percepção. E o que a gente conversou antes aqui, que às vezes o que a gente conversa, que é muito natural pra gente, pra um cara que tá lá no interior de algum, né, que não tem tanto acesso aqui em Goiânia, pra ele é uma coisa muito legal e tal. E foi justamente o que aconteceu comigo quando eu fui lá com o Lucas Moura, né? Enfim,